vamos passar para a nossa prece da noite de hoje. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar com os nossos amigos espirituais. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver no seu amor, no seu amparo, intuindo e protegendo o nosso companheiro palestrante da noite de hoje, para que possamos, Senhor, aprender, compreender os seus ensinamentos, Jesus. Ampare a nossa casa, ampare os nossos familiares, aos frequentadores, enfim, a nossa cidade, o nosso país. Assim, Senhor, iniciamos a nossa palestra na noite de hoje e agora vamos chamar o nosso companheiro, Adamastor Pinheiro, para a palestra. Nosso cordial boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver nesses momentos, transformando assim essa oportunidade em uma ferramenta de melhoria para o nosso sentimento, a nossa compreensão. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre o Natal na visão espírita, né? Nós estamos aí justamente na semana do Natal, um momento bastante propício para a gente refletir em torno desse assunto. Então, o Natal significa o nascimento de Jesus. Simples, Natal, a palavra é bem clara nesse sentido. Então, existem algumas considerações históricas, né, em torno dessa data, né, pela questionada, né, em função de vários fatos históricos, né, cronológicos também, não batem, e realmente tem sentido isso, né, porque ela foi uma data instituída lá pelo imperador Constantino, no início, para o meado do século IV, 340, 350, depois de Cristo, nessa data, quando esse mesmo imperador resolveu acabar com a perseguição que havia aos cristãos da época, que começa lá em Israel, né, o povo lá de Jerusalém, insistente por todo o Império Romano, essa perseguição, né, assassinato, né, daqueles que professavam a boa nova do Cristo, que não era de acordo com a religião oficial. E o Império Romano era pagão, né? Isso significa a crença em vários deuses, né, várias divindades. Então é diferente quando a proposta do Cristo é de origem judaica e ela trabalha, né, o judaísmo trabalha com a ideia do Deus único. Essa proposta ia de encontro ao que estava estabelecido, obviamente gerando essa perseguição ao cristão. Para aquele que quer saber mais detalhes, né, sobre esse aspecto, basta dar lá uma pesquisada lá em Paulo Estevão, né, de Emmanuel, que isso fica bem detalhado e bem claro, né, para a gente entender como é que foi isso. E Constantino vai realizar, né, através de decreto, a extinção a essa perseguição. E, obviamente, tornando, né, o cristianismo religião oficial. É onde surge a Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente conhece, histórica, né, nessa época. Então, são fatos, né, que vão acontecendo e determinando. Então, por que Constantino pega essa data? Porque era uma semana de comemoração em relação ao Deus Sol, né, uma das divindades lá do paganismo romano. E dia 25 culminava, né, com a noite mais longa, né, dos solstícios, né, de inverno, em que a Europa entra no período de inverno, então era a noite mais longa. E ela tem umas características, né, que a gente vai encontrar hoje, né, as pessoas iam ficar muito tempo sem se verem, com inverno extremamente rigoroso. Então já existia nessa época, né, a troca dos mimos, né, dos presentes, né, que a gente vê hoje, que permanece, né, ao longo da história aí.
um pouco aprimorada, né, pelo aspecto comercial, mas continua. Então, como as pessoas no ICV tinha essas comemorações já. Então, o que ele faz? A solução era conseguir uma data que já congregava um número de pessoas nessas comemorações, e ao mesmo tempo ele ia neutralizar as comemorações pagãs, né, inserindo a visão cristã. E nesse processo não tem como, né? Vai acontecer a mistura, vai acontecer a interpolação, aí vai começar características de um entrando na característica de outro. É bastante interessante a gente entender isso, para a gente não ficar com aquela visão simplória, né, romântica, de que a partir daquele momento Jesus Cristo passa a ser o Senhor e aí tudo passa a ser, né? Não é a coisa simples dessa forma, é complicado, né? Então você vai ver aí as inserções, né, que acontece das imagens, né, que hoje segue na Igreja Católica através dos santos, né, das entidades aí representadas através das estátuas, tudo mais, porque era algo que já existia. Então há aí, né, um entrelaçamento, né, uma espécie de acordo, né, para o funcionamento, e as interferências, né, que são mais para trás muito mais inevitáveis. Se hoje na casa espírita precisa ficar extremamente atento, né? Vamos às obras básicas, vamos ver as bases da doutrina espírita, né? Vamos ver se isso aí realmente se enquadra, se isso faz sentido, não faz, para quê? Para que não haja essas interferências, né? E vão interpolando aí aquilo que já se sabe com crenças, né, e com visões que não fazem parte da doutrina espírita. Nós vamos encontrar, a gente vai rodando por aí, fazendo palestras, vai vendo as casas com características que a gente está aqui muito atento a isso, né? O Mundo de Caridade sempre foi bastante ligado nesse aspecto, a gente até estranha às vezes, né? Porque tem determinados atos, determinados comportamentos, são inserções em termos das reuniões, né? Coisas do ser humano, né? Então você vai encontrar a casa espírita que institui, né, como ação espírita, tratamentos, por exemplo, como cromoterapia, né, tratamentos dos mais variados tipos, que são louváveis, né, não é uma apologia à destruição, né, desse comportamento, mas que não tem relação com a doutrina espírita. Né, o tratamento que a doutrina espírita propõe, o estudo, né, a compreensão da filosofia espírita. Na questão dos tratamentos, a transmissão do passe, que é a transmissão da bioenergia, a água purificada ou água magnetizada, se assim o preferir, são esses artistas. Fugindo daí começa a complicar, aí são inserções que vão vindo de fora. Então hoje nós temos bastante informação, nós temos as obras básicas altamente estruturadas, né, acesso a todos, aí vamos remontar aí a mais de 2000 anos atrás, né, a coisa fica muito complicada. Se demorava muito, né, se chegar a um determinado lugar. Isso a gente vai perceber muito quando a gente vê a história de Paulo de Tarso lá nesse livro que nós citamos aí, que é Paulo Estevão, em que se fundava, né, as comunidades, né, que era na residência das pessoas, né, no local que ele ia. Aí ali surgiu algumas pessoas que se tornavam adeptos da ideia cristã, aí fundava ali naquelas reuniões, ali ele ficava um tempo ali mostrando como é que se faz, como é que fazia, né, e um tempo, aí a demora era muito grande para voltar, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando voltava tinha história, tinha modificação, tinha transformação, né? Tinha coisas locais que eram inseridas nos cultos cristãos e tudo assim por diante. Então a gente imagina que essa passagem, obviamente, né? essa aceitação, vamos dizer assim, política, né? Na época com relação ao cristianismo, obviamente não foi algo puro, né? Algo em essência, não. Houve lá uma coisa. E é interessante que os historiadores têm muita dificuldade, né, com esses fatos, porque você tem poucos documentos para manusear, para ver isso. E o historiador trabalha com documento, ele não pode trabalhar de outra forma, ele precisa de documento, alguma referência, que seja arqueológica, né, em manuscritos ou qualquer coisa desse tipo, não encontra. Mas o espírita tem mais informação, né, porque nós trabalhamos com outros conceitos, nós trabalhamos com o mecanismo da psicografia, né, que através do médium psicográfico
as entidades que têm acesso a esses registros, né, que acontecem, estão permanentemente acontecendo, né, as coisas acontecem à nossa volta, elas não se apagam, elas ficam se repetindo indefinidamente nesse espaço-tempo. Então essa reunião, né, que está acontecendo aqui hoje, ela vai ficar registrada nesse espaço-tempo aqui. Entende? A qualquer época no futuro, através do processo, né, da viagem mental, aí é uma questão, né, que vai dar uma série de palestras, né, sobre o assunto, aí que os tibetanos chamam de akasha, né, que é o registro, onde fica registrado todas as coisas. Então está lá nesse espaço-tempo. Por isso que é possível os romances espíritas, né? Então eles vão realmente naquele espaço-tempo verificar e levantar os fatos acontecidos ali, o que não é um trabalho simples. A gente fica pensando, que beleza, né? É só me concentrar, né? Eu vou lá. Não, a coisa não é simples assim, requer habilidade. E aí a gente fica fazendo determinados exercícios mentais, pensando assim, além dessa habilidade, né? Por quê? Porque você vai ver um fato acontecendo há quase 2000 anos atrás. Então como é que eram os costumes? Como é que se agia? Como é que se falava? Como é que se comunicava? Como é que você pega um fato de há 2000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa, e traz de forma inteligível para os dias de hoje? Não dá para ser um trabalho simplesmente jornalístico. É uma coisa extremamente trabalhosa, que é muito diferente, são culturas diferentes. Basta a gente analisar hoje, né, as pessoas, eu acho bastante interessante, as pessoas quando falam, por exemplo, comentam alguma coisa sobre a Rússia, né, que a situação da Rússia, aquele negócio lá é complicado, porque a cultura é diferente da nossa, eles têm hábitos que a gente não entende, grande parte deles. E a gente vê isso agora, por exemplo, está acontecendo, né? Acabou agora a Copa no Catar. E é muito interessante, né? Você vê as matérias, as pessoas falando que os hábitos são totalmente diferentes. São costumes diferentes, as pessoas estranham totalmente. E nós estamos no mesmo século, hoje, agora. A gente não consegue entender. Para você conseguir entender a cultura, você tem que estudar a cultura, para você começar a traçar parâmetros, a gente ver como é que funciona isso, ver como é que funciona, de que forma eles entendem, porque a gente vai pegar histórias de determinadas comunidades do Oriente Médio, e o pessoal ainda tem forno coletivo. Nós vimos isso num programa aí de uma pessoa famosa de culinária, que ele foi visitar e estava na forno coletivo, aquele forno, né, que se constrói, a comunidade vai lá e todo mundo prepara a sua massa, aqueles fornos esquisitos, né, que colam a massa assim na parede do forno, eles colam, vão assar o pão, que parece pra gente até pizza, né, a massa olhando assim. Então, aí você fica imaginando assim, hoje, em pleno século XXI, né, essa realidade está aqui ao nosso lado. Você imagine você viajar no tempo, né, numa realidade totalmente diferente, costume totalmente diferente, circunstâncias totalmente diferentes. Então, não é simplesmente ver o fato. Tudo bem, agora como é que eu vou contar isso? Né? Como é que a gente retransmite isso aí de forma que as pessoas possam entender? Então, não é um exercício muito simples. Então, esses registros estão acontecendo. Eles se repetem indefinidamente. Então, a tão falada viagem do tempo, né, que a gente vê aí na ficção científica, alguém criou uma máquina do tempo, isso a gente sabe que não é possível. De corpo físico, não é possível. Só simplesmente no corpo espiritual. Ou no corpo mental, como alguns avançam mais à frente aí para dizer. É essa a possibilidade, porque é uma realidade totalmente diferente. O corpo físico não é possível. Não há essa possibilidade. Então os fatos acontecem lá e eles se repetem indefinidamente da forma que aconteceram. Não há também essa ideia que a gente vê no De Volta para o Futuro, né, em que a pessoa vai lá e tem um cuidado, porque senão você vai mexer no passado, vai interferir no futuro. Não há interferência no passado. O passado se repete exatamente da mesma forma. Mas a gente já vê filmes, né, que falam de maneira mais moderna, filmes que mostram, né, que a pessoa vai e simplesmente assiste aos fatos sem nenhuma possibilidade de interferência. É assim, sem nenhuma possibilidade de interferência. Tamanho que o sofrimento é muito grande. Divaldo fala isso quando ele psicografou um livro chamado Sublime Expiação.
É um livro bastante interessante, vale a pena dar uma lida, em que no final do livro ele estava exaurido por causa das cenas grotescas de violência. As cenas são muito fortes e o médium vivencia aquilo tudo ali e acompanha todas aquelas cenas em 3 dimensões. É um negócio extremamente complicado, né? A gente diz assim, como eu gostaria, né, de ter essa possibilidade. Será que nós gostaríamos? Às vezes você tem um programa na televisão, algo está muito violento, a gente imediatamente muda, né? Porque tem coisa que não tem condição, pelo amor de Deus, não tem condição de assistir ainda mais dessa forma. Então nós não interferimos, acontece indefinidamente a mesma coisa, permitindo para os espíritas, para aqueles que têm a visão espírita, a possibilidade de consulta desses fatos. Então, no momento em que surge, né, essa conjunção de interesses aí, né, do governo romano através de Constantino para acabar, né, com a perseguição aos cristãos e transformar o cristianismo na religião oficial, vai acontecer a mistura, vai acontecer. Um livro bastante interessante também, que a gente vê pouco no movimento espírita, de Wallace Leal Jr., chama Esquina de Pedra. É um romance que se passa nesse período. Então, a proposta do romance não é contar esse fato, mas como todo romance espírita, a gente vai vendo fatos históricos permeados na história que o espírito está contando, e lá vai exatamente nessa época. Então a gente vai ver, o livro fala, né, do movimento cristão, quando começa, que é um movimento longo, ninguém acha que o Constantino, do momento todo, tomou uma decisão e a partir de agora o cristianismo é a religião oficial, ou nós vamos acabar com a perseguição. Não, isso é um processo longo que vai acontecendo, e com isso o cristianismo vai sofrendo determinadas modificações, determinadas inserções que desagradavam, né, àqueles que conheciam o cristianismo na sua essência. Isso também a gente vai perceber lendo Paulo Estevão, lendo o trabalho de Paulo de Tarso. Quem lê o livro percebe isso. Ele fica extremamente preocupado com a cristalinidade da mensagem de Jesus. E sempre que havia deturpação, ele estava lá para esclarecer, para mostrar, né, surgiam discussões, desentendimentos, para que a coisa não se deturpasse. Né? Daí a proposta dele de sair ali do seio judaico, né, onde o cristianismo nasceu e estava ainda sendo vivenciado, para levar para fora dali, né, que na época eles chamavam de os gentios, né, as pessoas que não eram judaicos. Levar para fora porque o medo de Paulo era o quê? É que a mensagem acabasse ali no seio judaico, no movimento judaico. E a ideia dele foi extremamente acertada, né? Porque por isso hoje nós estamos aqui falando de cristianismo, senão não seria possível isso. Então lá atrás esse processo foi lento, né? Foi uma construção, né? Uma espécie de acordo que foi surgindo ali para que Constantino tomasse a decisão. Então nessa época a religião cristã é aceita. Para em seguida, né, vir a discussão sobre a data de nascimento, porque nós somos muito simbólicos, né? A gente cria muitos símbolos, muitas coisas assim associadas, né, à nossa vida. Assim, mas como né, nós vamos ter um líder religioso que é Jesus e não se sabe a data de nascimento de Jesus, nós estamos aqui imaginando, né, a discussão na época, era preciso de uma data. Então essa data de 25 de dezembro, nós dizíamos antes, ela foi uma conveniência, era interessante essa data. Tanto que no cristianismo ortodoxo, né, na parte oriental do cristianismo, eles comemoram o nascimento de Jesus de 6 a 7 de janeiro. Né? O cristianismo aqui do Ocidente é que aderiu a essa ideia a partir de Constantino. Eles não, é dia 6 a 7 de janeiro, alguma coisa assim. Porque é uma discussão muito grande em termos dessa data. E aí convencionou-se o 25 de dezembro, porque conciliavam comemorações de solstício de inverno que já acontecia, né, a festa em homenagem ao Sol Invictus, né, como os romanos chamaram, já tinha muita gente a comemorar, já existiam as comemorações, e ao mesmo tempo ele descaracterizava aquelas comemorações pagãs, né, da religião oficial, que tinha sido a religião oficial de Roma. Nessa modificação surge o 25 de dezembro. Então realmente nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é histórico, isso aí não tem nem discussão. E aí parece que o primeiro documento
escrito que comprova esse 25 de dezembro, vai acontecer um pouco à frente aí de Constantino lá, como um romano lá que criou um calendário lá, e nesse calendário já constava 25 de dezembro como a comemoração do nascimento de Jesus. É onde os historiadores têm a maior referência, né, com relação a isso. Mas aí, no andar da carruagem, né, como nós vamos modificando, vamos permitindo inserções, ele vai se modificar, obviamente. Ainda assim, por nascimento, em função de ser uma festa pagã, a comemoração se mistura, né, os símbolos se misturam. Ao longo de 2000 anos de história, a gente não vai querer que a coisa continuasse exatamente como era no início, não tem condição. Porque o movimento cristão primitivo não se preocupava com isso, não tinha essa preocupação. E isso a gente precisa, né? Sempre que a gente analisa um fato desse, você diz, mas que absurdo, ninguém sabia a data do nascimento de Jesus, isso tinha importância? Será que naquele contexto histórico ali isso tinha relevância? A grande relevância que a gente vê em relação à história, né, do nascimento judaico é a ideia de que linhagem era, né, de que família descende, né, descendente de quem. Isso sim, era extremamente importante, até porque a gente fica imaginando, né, a dificuldade da questão dos calendários nessa época. Então isso não tinha importância, não era questão discutida no movimento originário cristão, nas células cristãs primitivas, aquelas que estão lá inseridas na obra do Paulo Estevam, né, na obra do Emmanuel. Você não vai ver. E em todas as obras que Emmanuel, dos autores espirituais, é o que mais aborda através dos romances as questões do Evangelho, né? A gente vai perceber que toda a obra dele está permeada do movimento cristão, que é o foco dele, né? É o foco dele quando ele faz essas viagens, né? essas retrospectivas. Então, ao longo do tempo, isso vai se modificando, né? Porque aí a gente começa a ver o Natal e recebendo símbolos diferentes de outras culturas, né? O mais forte deles é o Papai Noel, né? Que não tem relação com o nascimento de Jesus, mas em si com a festa de Natal. Com a festa de Natal. E aí a história de Papai Noel é uma outra história que não nos interessa aqui. Quem quiser é só pesquisar lá sobre lá o famoso São Nicolau, né? Que supõe-se seja a origem dessa história. Então é mais um símbolo, né, que vai se modificando ao longo do tempo. A troca dos presentes continua, né? Aí entra a árvore de Natal, que é uma outra, né, uma outra simbologia que vem de uma outra cultura, é uma outra história que vai sendo inserida dentro da história do Natal, né? E a gente vai vendo as inserções acontecendo. Então é muito interessante a gente perceber esse movimento. E aí o movimento, vamos dizer assim, que o pessoal que tem um discurso mais forte, né, sobre que é o consumismo exagerado, porque é o consumo, né? Aí não adianta, né? São máquinas que ninguém consegue frear, elas vão acontecer. O que precisamos desenvolver é a nossa consciência em relação a isso, né? E não uma crítica, né, feroz e tenaz ao comércio em si. Então surge, né, a influência do comércio, vamos dizer assim, dentro dessa comemoração, porque o comércio se aproveita de tudo. Se aproveita de qualquer mecanismo, qualquer evento, qualquer realização que possa gerar lucro. É da sua natureza, é da natureza do negócio a busca de oportunidades, né, para realizar dinheiro, né, se realizar monetariamente falando. Aí se cresce um movimento muito grande em cima dessa comemoração para nós aqui do Ocidente nesse sentido. E nós vamos, assim dizer, descaracterizando cada vez mais a essência da criação da data para a comemoração do aniversário de Jesus, né? Aí o mais importante do Natal deixou de ser Jesus para ser Papai Noel, né? Os presentes, a reunião, o peru, a ceia, uma série de coisas. Por quê? Porque isso é muito mais material, é muito mais interessante, muito mais palpável, né? Porque se nós analisarmos, colocar o aniversário de Jesus nesse dia, muita coisa vai ter que ser modificada, né? Muita coisa vai ter que ser refletida, né? Mas aí, né, fica, vamos dizer assim, como essência, a gente pensa assim, a gente se lembra muito de Darlene. Darlene, ela usava uma palavra para essas coisas que eu achava bastante interessante, que às vezes a gente estava fazendo uns eventos aqui na casa, daí ela fala assim, isso aí é só um pretexto, né?
Isso aí é só o pretexto, quer dizer, a comida ali atrás é o pretexto, é o pretexto para as pessoas se encontrarem, é o pretexto para comemorar, é o pretexto para uma série de coisas, tudo é pretexto. E o Natal é um pretexto, na realidade, né? Em que as pessoas, as famílias se reúnem, nem sempre tão harmonicamente, né? Porque há aquelas harmônicas, e como nós somos seres humanos falíveis e problemáticos, há aquelas também desarmônicas, né? Que quando termina lá para o final da ceia, por exemplo, a coisa já está feia, o desentendimento já está grande, né? A fofoca já se espalhou, porque é da natureza do nosso nível evolutivo. Não é aquela festa, eu detesto o Natal, porque o Natal lá em casa, olha só, o problema não é do Natal, o problema é da sua casa, né? Você tem que rever como é que é a relação sobre... Então, na sua família, meu filho, pode comemorar qualquer coisa que vai dar errado, vai dar desentendimento, vai dar briga, porque é da natureza, vocês não chegam num acordo nem para o Natal, né? Que seria muito fácil. Mas há um contexto espiritual que envolve nesse momento. E ali a gente, como espírita, precisa ficar atento a isso, né? Obviamente que a gente vai ter que ter cuidado com determinados comportamentos, a preocupação com o desperdício, né? Com os excessos, né? Porque já que é um pretexto para a gente se encontrar, que tal, né? Que esse pretexto se desenrole todo dentro de um processo de harmonia, de reflexão. Então, são momentos de reflexão, porque a mensagem de Jesus é o que nos interessa. Eu não estou preocupado que dia que Jesus nos... Isso não faz a mínima diferença. No final da análise, isso não faz a mínima diferença. O que a gente tem que aproveitar, vamos usar a palavra da Légua, aproveitar o pretexto. Você entende? Então, olha o pretexto, olha o dia do meu aniversário hoje, então vou ver qual é o pretexto que vai rolar em torno disso aí. O pretexto é o dia da gente se encontrar, é o dia da gente refletir, puxa, um ano de existência a mais, dependendo do ano, pode ser um ano de existência a menos, né? Se olhar ao contrário, um ano de existência a mais ou menos, não interessa. Mas como é que tem sido, né? Será que ao longo aí desses 65 anos, né? Que no caso é a nossa idade aí, como é que está esses 65 anos? Como é que tem sido, né? As questões que eu vim para cá resolver, de que forma está sendo? Aproveitar esse dia para isso, que é uma ideia um tanto imatura em termos de espiritualidade, porque quem quer fazer autoanálise é diariamente, é todo dia, toda hora. Não vai esperar uma data específica, porque senão a gente vai se iludir, vai se enganar. Dia 31 de dezembro, cruz credo, 22, vai embora 22, porque 22 foi terrível. Não é. É só mais um dia, o dia seguinte é a mesma coisa. Não vai mudar nada, os boletos continuarão chegando, a conta de luz vai chegar, se a conta de luz estiver atrasada, vai vir corte de luz, tudo, nada vai mudar do dia 31 para o dia 1º, em essência. Então a gente não pode se iludir com isso, vamos nos utilizar disso para o autoestímulo e o estímulo daqueles que nos cercam. Olha, gente, de repente agora a gente precisa repensar, é um momento de reflexão, porque na realidade, né, o ano é só mais uma volta, né? A Terra deu em torno do Sol, né? No dia que amanhece, nada disso em essência mudou. Mas se nós queremos isso para reflexão, vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma. Então é o momento, né, na maioria das vezes, em que nós nos envolvemos com esse espírito de Natal por causa da mensagem de Jesus, que para o espírita, né, Jesus não é Deus, né? Esclarecer logo isso, né, porque não é da nossa visão, Jesus não é Deus. Jesus é o espírito mais avançado que esteve entre nós, modelo e guia da humanidade, definição de Allan Kardec. Estudando Emmanuel, o arquiteto do planeta, um espírito crístico, um espírito solar, de um grau de estrutura espiritual que a gente sequer concebe. Ele diz assim, mas eu conheço Jesus. Você conhece o que de Jesus? Você conhece o Jesus de há mais de 2000 anos atrás, que é a narrativa nossa que está aí. É esse que nós conhecemos. E a gente vai pensar que Jesus está há 2000 anos parado? Na mesma condição? Não, isso é muito complexo, essa análise. Então esse ser é muito avançado. Então a referência a Jesus, para nós, é uma referência de um espírito avançado, o irmão maior. E a referência a um espírito desse porte, desse quilate, nos leva aos sentimentos que ele propôs
hoje na mensagem que ele deixou aqui: fraternidade, solidariedade, compreensão, tolerância, perdão, visão espiritual, noção de eternidade, proposta de paz. Olha quanta coisa, quanto sentimento avançado. E a espiritualidade tem narrado em várias obras isso. A essa época, em função do nosso enfoque em Jesus, para nós, aqui do Ocidente especificamente, em função do nosso enfoque em Jesus, permitimos e atraímos uma pleiade de espíritos avançados que se aproximam do planeta Terra em função dessa nossa propensão aos sentimentos melhores que o Natal evoca. Então, em função disso, há mudanças, há estímulos à modificação de atitude, há estímulo para as ações coletivas do bem, da solidariedade, do amparo ao desamparado. Por quê? Porque o tema estimula esses sentimentos, e é aí que a gente precisa focar na nossa ideia. Então vamos sim reunir a família, porque isso é importante, vamos sim reunir os amigos, porque isso é importante, mas com equilíbrio. Nós não podemos perder a cabeça como se perdia na época das comemorações lá dos solstícios, lá de Roma, onde era uma semana em que o governo distribuía comida para a sociedade. Todos comiam. E como éramos, não adianta a gente achar, porque o espírito tem que entender, éramos muito equilibrados, o que a gente fez? A gente comia, quando não comia mais, já havia a construção dos vomitórios, que era para a gente ir lá vomitar de novo e voltar para comer mais, porque tinha que comer até morrer. É mera semelhança? Não é mera semelhança. Nós permanecemos ainda de forma mais educada, mais filtrada, com determinados hábitos de desequilíbrio. Então é muito alimento, a ceia farta com bastante, enquanto o vizinho pode estar precisando, não tem absolutamente nada, E muita coisa estraga, muita coisa se joga fora, muita coisa se desperdiça, e nós nos desequilibramos, exageramos, no álcool nessa hora, exageramos o equilíbrio, dizemos o que não queríamos dizer, porque o álcool, é um anulador do senso, da capacidade de censura, de avaliar o que é sensato, outra palavra derivada aí do senso, ou não dizer. Dizemos o que não gostaríamos de ter dito, ou gostaríamos de ter dito, mas não tínhamos coragem, e aí a bebida deu coragem, estimulou e nós dissemos e causamos um problema, que vai demorar às vezes 2, 3, 4 anos, ou às vezes uma vida para resolver, ou não vai ser resolvido nessa existência, em função do desequilíbrio. E é um hábito, nós trazemos isso, gente, já de muitas eras. Nós não somos, não eram aquelas pessoas e hoje somos nós que vamos ao longo da história reencarnando nas diversas civilizações, nas diversas sociedades, com o objetivo de aprender, de modificar, de se transformar, e a doutrina espírita oferece para a gente essa oportunidade, nos conclamando a valorizar de fato a mensagem de Jesus e não as circunstâncias que envolvem a presença de Jesus aqui. Porque senão a gente vai ficar ocupado com a data de aniversário, qual era a altura dele, se tinha cabelo moreno, se ele era louro, se era negro, se era que roupa usava, e essas coisas são. Prestem atenção nos romances, vou falar de Emmanuel, que é que mais aborda. Emmanuel faz alguma referência a isso? A altura de Jesus, a cor, uma referência, só que ele tem uma descrição muito pálida de Jesus, muito pálida, nenhuma. Como era a casa que eles moravam, quantos cômodos tinha na casa? Era uma casa de rico, uma casa pobre? De que era construída essa casa? Que material usava para a construção dessa casa? Não há, porque isso não tem importância. É preciso enfatizar a mensagem dele. Porque se isso fosse importante, ele tinha cuidado disso. Tinha cuidado desse registro. Não tem importância. É preciso pegar quais são as mensagens. Tanto que Allan Kardec, quando escreve, lá o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o quê? As máximas morais do Cristo
explicadas à luz do Espiritismo e suas consequências em nossas vidas. Olha que interessante. Kardec deixou de lado tudo aquilo que era polêmico na Boa Nova, e tem muita coisa, e as pessoas se perdem em discussões infinitas por causa desses fatores. O movimento espírita, a mais clássica, é o corpo fluídico de Jesus. Gente, você tem seminários sobre isso, sobre o corpo, qual era a estrutura do corpo, qual é a importância de qual era a estrutura do corpo fluídico de Jesus, de fato, dentro desse contexto, né, que Kardec chamou lá, as máximas morais do Cristo explicadas à luz do Espiritismo e suas implicações em nossas vidas, em nossos atos. Uma atitude inteligente, pedagógica, clara. Olha só, vamos ao que interessa e deixa a polêmica lá para quem tem tempo para isso, para quem está querendo perder tempo, sabe, com essa ideia. Daí que perguntaram a Chico, né, por que é que os espíritos, a semelhança de André Luiz, que André Luiz trouxe muita informação sobre o plano espiritual, né? Foi um período necessário, nós precisávamos, todos os livros dele, ele desmiuça o plano extrafísico, vai colocando, né, ali o que é, para a gente ficar analisando isso, mas na época, tá? Já está atrasado, muita coisa, na época, colocando isso para a gente. Aí alguém pergunta ao Chico, né, aí, questões aí, sei lá, anos 90, por aí, 80, 90, eles não estão mandando mais informação nenhuma, né? Não estão dizendo mais nada a respeito do plano espiritual, né? Como o André Luiz, aí manda o Chico explicar, diz assim, olha, que nós já temos livros o suficiente para aproximadamente 200 anos de estudo, toda a obra clássica publicada pela doutrina, pelo movimento espírita, aí fala de nós, né? Aproximadamente 200 anos de estudo, então para a gente se acalmar e aproveitar o que está aí, vamos estudar o que tem aí, ver se a gente já consegue entender. A gente não está conseguindo entender a obra básica ainda, tem gente que sequer não leu nenhum livro da obra básica, né? Não leu, entre aspas, né? O livro de obra básica não é para ler, é livro para estudar. Se você já leu, também alguém já leu a página amarela, ou a catálogo telefônico, o endereço da rua, isso aí não é para ler, isso é para estudar. O compêndio de engenharia, você já leu aquele compêndio de engenharia? Já, e daí? Agora você já estudou, vai estudar, porque a pessoa se forma e continua consultando, e continua voltando, porque é um repositório permanente de informações, porque nós adquirimos uma nova visão, uma nova experiência, a gente fala assim, eu preciso rever isso, vai lá no livro dos Espíritos, deixa eu dar uma olhada, que eu acho que eu vi isso no livro dos Médiuns, procurar, vou lá olhar, não é o livro que leu, porque não é uma novela, né? São livros de estudos, por isso que a doutrina espírita tem essa característica, né? Que as pessoas até acham que o movimento espírita é de elitista, né? Pessoal de elite, né? Que é só gente estudada. Não é nesse sentido. Porque a proposta dessa filosofia é o estudo, eles não tem outra maneira, e não vai ter aqui um sacerdote, né, mastigando tudo para passar para a gente de forma que a gente entenda, não. Assim, aqui as palestras como estímulo, a gente tem os grupos de estudo, a gente pode estudar em casa, pode ler. Hoje tem YouTube, tem internet, tem, enfim, uma infinidade de possibilidades para a gente entender como é que funciona, que esse processo é isso. E esse trabalho, esse desenvolvimento é que vai permitir a gente entender a importância de colocar as máximas do Cristo na nossa vida, todo dia. Será que essa atitude que eu estou tendo agora, como é que ela se enquadra? Né? Surgem dúvidas, né? Às vezes a gente tem atitude de intolerância, né? De intolerância com o outro, hoje que a gente vive esse momento aí singular, né, de polarização a nível político, que é um negócio que tem trazido problema, desentendimento, assim, de todo tipo, que as pessoas não estão conseguindo entender que se o outro tem uma visão diferente, ele não é inferior, ele não precisa morrer, ele não tem que desaparecer, ele só tem uma visão diferente, e é muito engraçado que a gente chega perto em determinadas casas, a pessoa, mas o que é que você acha? Aí quando você dá a sua opinião, aí o pau quebra. Mas olha, eu pensei que você tinha pedido a minha opinião. Não, você não quer a minha opinião, você quer a sua opinião através da minha boca. Não vai dar, porque nós somos diferentes, pensamos de maneira diferente. Isso aí é a opinião disso, é a opinião daquilo, isso aí deve ser flamenguista, deve ser fluminense, isso deve ser, enfim. E aí nós rotulamos as pessoas, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque isso é velho, isso é das coisas mais antigas da humanidade, esse comportamento.
Daí é que surgiram as perseguições religiosas. É quando nós achamos que o outro não tem o merecimento de estar aqui, ele precisa ser execrado, ele tem que ir para a fogueira, ele tem que ir para a guilhotina, ele tem que ser fuzilado, ele precisa de todo tipo de punição que a gente inventa, porque ele tem uma visão diferente da nossa. Como é que a gente vai viver, né, num país de tolerância, historicamente, né, em que a tolerância religiosa é razoável, como o nosso, com esse pensamento? É preciso pensar nisso. Quer dizer, aí chega no encontro, imagine, a gente fica imaginando que as ceias de Natal esse ano serão um pouco diferentes, né? Vai ter mais dificuldade, vai ter mais desentendimento, porque os ânimos estão assim acirrados, no sentido de discordar e achar que o outro é execrável. É execrável, não é, porque quando os Espíritos nos dizem, lá na resposta com relação à caridade, qual é a definição de caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Olha só essa frase aí. Benevolência para com todos. E alguém perguntaria, mas inclusive para com o nazista? Aí, qual é a parte que você não entendeu? Benevolência para com todos. Inclusive o assassino, benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Indulgência para com as faltas. Gente, isso é mensagem de Jesus. A indulgência para com as faltas alheias. Isso fica claro no momento da crucificação. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O ápice da indulgência. E os Espíritos fecham com o perdão das ofensas. É preciso, senão a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos continuar nessa roda, girando, reencarnando. Aí hoje nós somos racistas, nós não toleramos a pessoa que tem a pele negra, nós não toleramos a pessoa que tem a pele branca. E aí na outra vida a gente reencarna no meio, né, na pele negra, reencarna na branca, reencarna no meio dos índios. Para aprender como é que é isso. Olha só, vai lá experimentar como é que é, não é assim. E a intolerância, o desrespeito com o gênero feminino ou com o gênero masculino, que vem de todo tipo, como é que é isso? Vai habitar, polarizar, né? Certo? Agora vai pular de lá para você ver como é que é isso, como é que se vive, porque a reencarnação é o processo da reeducação. Olha, tem que reeducar, tem que experimentar para ver. Aí você encontra, né, vai ver a história lá, falando de escravatura negra, né? Porque quando a gente fala de escravos, escravizados, né? Que essa palavra é muito boa, porque ninguém é escravo, porque ninguém nasce escravo, ninguém é escravizado, alguém é escraviza. Então a história do escravizado, por exemplo, a gente sempre lembra do negro, mas escravizado tinha escravizado de todo tipo. Existem escravizados hoje de todo tipo, de todo gênero, de todo tipo de raça, credo, religião, qualquer coisa. Então, quando a gente se refere à escravidão negra, né, que é da nossa história aqui, aí você encontra lá algum deles lutando fervorosamente pela liberdade dos seus semelhantes, né, em termos de raça. A gente olha e diz assim, vai ver que é um escravocrata reencarnado, né? Aquele que espezinhou, explorou e agora, reencarnado lá no meio, não aceita de jeito nenhum. E começa a luta, né, contra aquele movimento discriminatório. Por quê? Porque a reencarnação vai fazer isso com a gente. Quer a gente concorde ou não, esse é o detalhe. Quer a gente concorde ou não, daqui a pouco a gente vai estar do lado oposto, experimentando aquilo que a gente usou para espezinhar o outro na forma de desrespeito. Então todos esses sentimentos precisam ser trabalhados. E as comemorações do Natal é uma excelente oportunidade para refletir em torno desse fato. Então vamos voltar à antiguidade e vamos fazer assim, não vamos colocar só o dia 25, não vamos pegar aquela semana romana. Era uma semana de comemoração. Vamos colocar o nosso Natal como uma semana, pelo menos, em que a gente vai refletir em torno desses aspectos, em torno dessas abordagens, desse relacionamento, né, com as pessoas. Como Jesus faria no meu lugar? É uma reflexão interessante.
na hora que eu estiver envolvido num desentendimento, né, numa incompreensão com relação a outra pessoa, eu sou cristão, eu preciso utilizar essa ferramenta. Como Jesus agiria no meu lugar? Em relação ao que eu quero fazer com essa pessoa? Em relação ao que eu quero fazer com essa pessoa? Em relação ao que eu quero provocar a essa pessoa? Como Jesus agiria nesse lugar? Não é difícil. A resposta vai vir tão rápido que a gente vai se assustar. Como ele agiria? São as experiências. Divaldo, quando recebia lá, ele fala isso, que recebia as crianças, né, na mansão também, que muitas vezes as pessoas largavam lá numa caixa, uma embalagem qualquer, largavam na porta, corriam e deixavam lá porque sabia que era um lugar de acolhimento. Aí ele olhava para a criança e dizia assim: nós não temos vaga, não temos, aonde nós vamos colocar essa criança? Ele falou que sempre fazia essa pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria? A criança obviamente entrava, pegava a criança e botava para dentro, porque a resposta é rápida. Como Jesus agiria nesse momento em que ele estava em dúvida? Tinha um ser abandonado na porta e não tinha espaço na instituição. Como Jesus agiria? Dessa forma. Quando a gente lê lá em Paulo Estevão as atitudes dos apóstolos, lá na instituição chamada Casa do Caminho, né, que eles criaram lá por estímulo da mensagem do Cristo para receber os desamparados, os doentes, que eram muitos, né? E não existia tratamento público de saúde, ou sequer tratamento de saúde, recebiam a todos, sejam o que fosse, sejam da religião que fossem da raça que fossem, sejam do país que fossem, era desamparado, era recebido. Essa é a atitude de Jesus, é a atitude cristã. Nós devemos nos desarmar, porque a gente está sempre num estado de defesa, né, muito grande. Isso é muito complicado, né, porque a gente se coloca numa fortaleza e daqui para dentro, né, o que dali para fora são os outros. Né, um exemplo clássico é quando Jesus vai preso. Os apóstolos sempre andavam armados, né? Aí nós vamos falar de armado no sentido material, de arma. Andavam armados, porque isso era comum. Que Pedro puxa da espada e corta a orelhinha do soldado, né, Malco, na hora. Porque aquilo era um insulto. Como é que ele vinha prender Jesus? Que história é essa? Como é que vem prender Jesus? Trazendo, ele corta. E Jesus, Pedro, embainha a tua espada, pega a orelhinha de Malco e coloca a orelha no lugar de novo e corta outra vez. Mostrando que a não reação, a mensagem de Jesus é permeada pela não reação. Por mais que isso seja esquisito, a gente não entenda, mas como assim? Olha, é assim. Nós vamos fazer dentro das nossas possibilidades, nós vamos ficar atentos à não reação, à violência sob nenhuma hipótese. Porque se fosse a mensagem do Cristo falasse de violência, Jesus reagia à prisão. Jesus não podia reagir à prisão. A gente sempre lembra de uma passagem que a Amélia Rodrigues, quando voltaram à primavera, que foi em Nazaré. Jesus tinha saído de Nazaré, tinha iniciado a vida pública dele, então a fama já tinha espalhado, ele retorna a Nazaré. No que ele retorna a Nazaré, ele vai à sinagoga, na reunião da sinagoga. E na sinagoga eles têm o hábito de franquear a palavra, né? A reunião é pública, o presidente abre a reunião, aí alguém é franqueado a palavra a quem quiser. Aí a pessoa abre o pergaminho, né? Que é o pergaminho, aí a gente aqui abre o livro, né? Lia um trecho, né? E comentava sobre aquele trecho. E Jesus estava lá, sentado, foi franqueada a palavra, ele pegou o pergaminho, abre o pergaminho e lê o trecho que fala da vinda dele. A profecia que fala da vinda dele. Aí é aquele silêncio, né, na plateia, aquela coisa esquisita, né? Aí alguém assim: mas esse não é o filho de José? Aí, é filho de José? Ih, meu filho. Aí o barraco desce, uma xinga ali, porque eles xingavam bastante, né?
Você lê as obras de Emmanuel, você vê isso. Um quebra-quebra, bate, pega, mata, esfora, isso é um absurdo, isso é sacrilégio, isso é aquilo. Porque ele disse que ele estava ali e ele era o enviado. Então eles pegam ele naquela revolta, que ali era assim, resolvia rápido. Pena de morte era na hora, não tinha esse negócio de ir para tribunal. E na hora levaram ele para um despenhadeiro perto da sinagoga, em que se jogavam, onde se assassinavam as pessoas, por razões mais diversas, que foram para lá, aquela multidão agarrando ele e levando até lá. Quando chega perto, né, do precipício, lá da pedra, ele olha para todos eles, paralisa todos eles, todos ficam imóveis, não conseguem se mexer, ele solta-se, na descrição de Abel Rodrigues, ajeita a roupa e vai embora. Porque lá na sinagoga tinha um pedido dele que ele fizesse um milagre. Faz um milagre aí para a gente saber que você é o Messias, faz um milagre. Aí ela diz assim, pediram um milagre, ele fez um milagre e ninguém viu. Então ele não tinha condições de fazer isso no momento da crucificação? Plena, total. Mas ele queria nos ensinar o não à violência, o não à reação. E a gente está há mais de 2000 anos tentando aprender isso, nos esforçando para isso. Cada um no seu tempo, cada um na sua dinâmica, mas fiquemos atentos. Fiquemos atentos. A semelhança do Mahatma Gandhi, que ganha de presente, ele era hindu, ganha de presente o livreto do Sermão do Monte e coloca o Sermão do Monte como regra de vida para ele. Ele vai dizer, essa ideia, conversando com o pastor que era amigo dele, do seu mestre, de quando lhe bater uma face, ofereça a outra face, isso é muito inteligente. É uma atitude inteligente, e colocou em prática. Ele conseguiu a independência da Índia com uma atitude cristã. Ele que era hindu. E se ele que era hindu conseguiu, por que a gente que é cristão não consegue? A gente tem que analisar, tem que reflexões, propostas e reforçadas pelo ambiente do Natal. O Natal para o Espírita é isso: trabalho permanente, autoanálise permanente, reflexão em torno da mensagem do Cristo e o esforço máximo na sua aplicabilidade, colocar na nossa vida diária. Que possamos, dessa forma, convidar Jesus, o aniversariante, para os nossos natais em casa. Que a gente se lembre dele. Afinal de contas, a festa não é do aniversariante? A comemoração não é do aniversariante? Então, lembrar-se dele, com certeza ele não vai querer que seja com bolo, velhinha, né? Ou qualquer coisa desse gênero, mas com autotransformação, automodificação e compromisso sério com a transformação proposta pela doutrina espírita. Que ele possa dessa forma nos abençoar e nos envolver em todos os momentos dessa nossa existência. Vamos então agora à nossa prece final. Querido amigo Jesus, diante das reflexões expostas por tua mensagem, que possamos refletir ainda um pouco mais a respeito dos sentimentos propostos. Gostaríamos, Senhor, sinceramente, que cada minuto dessa nossa existência seja blindado com a tua mensagem. Que possamos, de forma prática, buscando resultados eficazes, transformar as nossas vidas numa oportunidade real de crescimento, de desenvolvimento do nosso estado de lucidez. Nós queremos também agradecer imensamente a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da casa espírita que frequentamos,
a família que temos, os amigos que temos, os desafetos que também possuímos, que nos estimulam ao exercício da tolerância e do amor. Que a tua presença se faça em cada um de nós aqui, encarnados, desencarnados, em todos os minutos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor.